noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos. Pessoal, como vocês estão? Vamos esperar o pessoal entrar aí. Hoje live um pouco mais cedo. Como diz a Carol, na última sexta-feira, sextou com louvor. É sempre uma alegria muito grande para nós, né? Podermos partilhar com vocês, todos aqueles que forem entrando, aqueles que virem esse vídeo depois. É pela graça de Deus que a gente se une, é pela graça de Deus que a gente acolhe também você que está entrando. Anderson, Maurício, boa noite. Sejam bem-vindos. Estão ouvindo bem, vendo bem, tá tudo certo? Pessoal, dá um feedback pra gente, um joinha, pra ver se vocês estão enxergando bem, se o áudio tá bom. Às vezes acontecem alguns imprevistos, mas a gente sempre faz o melhor, né, pra conseguir melhorar. E nesse paz, Anderson. Lembrando também, fazendo convite para aqueles que forem ver ou que estiverem ao vivo, clica aí no aviãozinho, compartilha a live, abre convida. Opção de vídeo, convida seus amigos. Tem aumentado cada vez mais, né, as pessoas acompanhando e é muito bom, gente, estar partilhando com vocês dessa experiência, ouvir vocês, as intenções, algumas pessoas que têm entrado em contato conosco, Sim. né? Graças E a também, Deus. lembrando do nosso canal no YouTube, né? A gente está aí com os seguidores aumentando a cada dia e é um objetivo, assim, não somente para que a gente alcance seguidores, mas para que as pessoas possam ser alcançadas por essa graça também. A gente percebe que no YouTube a gente tem um alcance muito maior, a gente tem uma possibilidade e uma qualidade muito maior. Sim. Então, na nossa comunidade, a gente sempre tem esse objetivo de estar sempre fazendo o melhor, de estar sempre oferecendo aquilo que de melhor a gente tem. Então, mais um convite para vocês. Se não se inscreveu ainda, se inscreva lá no nosso canal. Gente, corre no YouTube. Não, agora não, no meio da live. Mas assim que terminar, tá muito fácil de se inscrever, né? Só colocar lá, Comunidade Católica Alicerce e inscrever-se. A gente sabe, né? Imagino que quem nos acompanha, né? Quem tá sempre com a gente aqui pelo Facebook, pelo Instagram, já deve estar inscrito. Mas aí a gente pede para vocês compartilhar, fala para todo mundo que vocês conhecem, pro pessoal da família, pros amigos, compartilha nas redes sociais, porque sempre tem alguém aí que fica para trás, né? Exatamente. E que pode nos ajudar também. E também, gente, a Karina comentou das pessoas que têm entrado em contato. Se você durante a live sentir a necessidade, né, de poder conversar, de entrar em contato com a gente, de fazer uma partilha ou de uma dúvida, de repente, do que aconteceu durante a live, gente, os nossos canais de comunicação estão aí, telefone, WhatsApp, Facebook, Instagram, a gente está à disposição, né? A gente serve a Deus para que você possa ser alcançado também por esse amor. Então a gente está aqui em doação pela sua vida, também para aquilo que é a sua necessidade. A gente se desdobra, a gente se propõe a fazer aquilo que está ao nosso alcance e a gente vai se unir a você na situação que você precisar. Então entre em contato conosco, converse, manda mensagem, liga, se for possível pessoalmente, daqui a um tempo, ou se for tão necessário agora mesmo. Então a gente se coloca mesmo à disposição. A nossa vida é doada para você, a nossa vida é doada por Cristo, através também de cada um de vocês. É isso aí. Pessoal do Facebook, eu tô vendo que tá entrando gente, mas não aparece o nome. Dá um joinha aí pra gente, pra ver se tá tudo ok. Não tá aparecendo na legenda, mas dá pra ver que tá entrando algumas pessoas. Acho que a gente pode ir começando com a nossa oração. Ao longo da live o pessoal vai chegando, mas é isso aí, gente. Sejam bem-vindos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos, louvamos a Deus pelo dom das nossas vidas, agradecemos a Ele por cada um de vocês que nesse momento nos acompanham, estão aqui conosco para essa partilha de vida, que essa graça que hoje envolve a cada um de nós para que estejamos reunidos no nome do Cristo, no nome daquele que nos criou, esteja também envolvido na sua vida agora, que seja nesse momento
alcançada todas as suas necessidades. Que essa live seja um momento de derramamento mesmo da bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas necessidades, sobre os nossos sonhos, os nossos projetos e principalmente sobre a nossa identidade de filhos de Deus. Que pela ação desse Espírito Santo que hoje quer nos trazer a clareza desse bom, desse belo, desse verdadeiro, seja o despertar dessa noite, seja o sustento dessa noite para as nossas vidas e para tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Pedimos a intercessão da Virgem Maria pelas nossas vidas, pela sua vida, pela sua família e por todos aqueles que passam por qualquer necessidade nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Madre Teresa de São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Hoje à tarde eu gravei um vídeo, né, falando pra vocês um pouquinho do que a gente ia partilhar hoje. E até comentei, né, parece coisas tão comuns, né, a gente sempre fala, sempre acha uma coisa ou outra boa, uma coisa ou outra bela, a gente sempre fala da verdade, né, que nós precisamos ser verdadeiros, mas hoje a gente queria entrar ainda numa profundidade maior do que significa esses valores da nossa vida. A gente até dá uma estudada também, né, antes de fazer as lives. Claro que a gente coloca aqui a nossa experiência, mas a gente vai estudando esses assuntos e hoje eu assistia uma live e uma missionária falava, né, desses valores supremos nas nossas vidas. E então a gente vai conversar hoje sobre o valor da bondade, da beleza e da verdade. E o que eu ia partilhando com a Amanda, antes da gente começar, é assim, Amanda, a primeira coisa que eu pensei pra gente começar é que assim, a gente precisa deixar muito claro que o bom, belo e verdadeiro é diferente do que é bom, belo e verdadeiro só pra mim. Porque às vezes as nossas opiniões são diferentes, mas existe uma essência daquilo que realmente é bom, realmente é belo, realmente é verdadeiro e que às vezes nós não conseguimos perceber. Especialmente nos tempos de hoje em que tudo tem sido relativizado, né? Tudo é muito assim, isso é relativo. Sim. Depende da pessoa, depende do gosto, depende da forma como você pensa. E não, as coisas têm uma origem, né? Elas são aquilo que precisam ser e muitas vezes a gente tenta mudar isso por não querer mudar o nosso interior, por não querer entender de verdade as coisas. É interessante pensar no bem, no belo e no verdadeiro, porque essa essência que a Karina fala é assim, quando a gente cria, eu acho que todo mundo já passou pelo processo de criar alguma coisa, né? Na escola, a gente faz uma invenção, enfim, a gente sempre pensa em criar algo para um bem, seja para a realização de um desejo, seja para fornecer algo para alguém, né? Por exemplo, a gente faz as pizzas e os pães de mel. Quando a gente criou essa forma de sustento para nós, mas de evangelização também, a gente teve um princípio de um bem, que seria um bem para nós e seria um bem para as pessoas. A beleza de criar o pão de mel e criar a pizza não foi só pela questão financeira, mas foi pela beleza do encontro com as pessoas, né, dessa relação que se cria e do que é verdadeiro, aquilo que realmente é essencial de tudo isso, porque mesmo com a questão financeira, mesmo com as relações, o que foi o verdadeiro dessa criação? A manifestação do próprio Deus, da revelação de Deus através disso. Então, quando a gente pensa nesse bem, nesse belo, nesse verdadeiro, a gente sempre tem que pensar assim, existiu alguém que criou, né? Existiu alguém que quis colocar, né? Eu penso na criação assim, como algo que eu quero tirar tudo que eu tenho de bom de dentro de mim. E aí a gente vai vendo que fica belo quando a gente faz esse movimento, né? De trazer o bem. Eu desejo o bem para Karina, então eu vou
dar tudo aquilo que eu tenho, né? Isso se torna bem, isso se torna belo, porque aí ela vai perceber esse movimento, ela vai perceber essa ação e isso vai se tornar verdadeiro. Não vai ser somente uma criação minha, da minha cabeça, que eu acho isso e pronto. A opinião dela não me interessa. Não, tudo que é criado, ele acaba sendo exposto, né? E as pessoas todas estão vendo. Então, quando se relativiza algo, se desliga, né? Divide essa relação, rompe tudo isso que foi desejado no princípio, né? E na nossa humanidade, naquilo que é corpóreo, naquilo que é existente, que a gente percebe, que a gente observa, existiu um objetivo, existiu uma beleza, existiu uma verdade na criação daquilo. Então, quando a gente relativiza, a gente rompe tudo isso. E a gente acaba caindo no egoísmo, a gente acaba fechando aquilo, né? Então, percebam, em tudo existe a beleza, em tudo existe o bem, em tudo existe a verdade. Só depende da gente querer sair desse lugar que é só nosso, né? A gente tem que sempre fazer um movimento para fora. Até porque a gente está ligado com todas as coisas, né? Se a gente for olhar assim para toda a criação, se a gente for olhar na dimensão, por exemplo, assim, né? Olhar pro mar, por exemplo, a infinidade que é, o tamanho, a grandeza. Quem somos nós perto de toda essa grandeza? Mas não é somente esse pensamento assim, o quanto eu sou pequeno perto dessa criação, mas o quanto o Criador pensou nessa grandeza e na minha existência para poder formar algo, né? A gente não pode se desvincular das coisas. Cada um de nós temos uma missão específica, assim como toda a criação, toda a natureza tem o seu papel específico, tem o seu bom, belo e verdadeiro para revelar, né? E, pessoal, entrando aí então, né, vamos começar por um deles. E eu ficava pensando muito nessa questão, né, do que é bom para mim. Muitas vezes o que é bom para mim limita onde eu posso chegar. Limita aquilo que eu posso descobrir de mim mesmo, limita esse ir além. Quando eu fazia essa reflexão daquilo que é bom, eu me lembrava de uma vez que a gente foi fazer um painel de fotos. Até de vez em quando ele aparece no fundo das lives aqui. A gente fez para o aniversário da comunidade, né? A gente viu na internet, gostou da ideia, falou, nossa, muito bonito, né? Vamos fazer para nós também. E aí a gente foi, escolheu um pallet, tinha aqui, né, junto com as coisas de construção. E um pallet bom, né, a gente precisava escolher alguma coisa que fosse boa. E quando a gente olhou assim, ele parecia que ele já estava pronto. Mas a gente precisava invernizar para ele ficar mais bonito. Só que antes de chegar nessa etapa do verniz, precisava lixar. Só que eu olhei assim e falei assim, caramba, mas parece que ele já tá, né, no ponto assim. Mas comecei a lixar, fui lixando, e eu fui percebendo que ele foi ficando mais liso, ele foi chegando mais próximo daquilo que eu queria, né? Daquilo que nós queríamos para poder fazer um enfeite. E eu comentei com a Amanda, falei assim, nossa Amanda, tem coisa que parece que tá bom já, mas que pode ficar melhor. Só que depende do nosso esforço, depende da nossa atenção. E quando a gente limita, a gente pula esses processos e deixa de contemplar isso, né? Deixa de fazer essa experiência. Depois que a gente lixou tudo e invernizou, a gente viu que o resultado foi muito melhor. Sim. E até isso fica até difícil não pensar nisso, não trazer isso para nossa vida, né? Nas etapas que a gente pula por falar assim, tá bom assim pra mim, eu já tô bem assim, né? Esse se acomodar nos atrasa em tantas coisas que a gente podia descobrir sobre nós mesmos, né? Esse olhar além. E é interessante que, como a gente disse no começo, tem a questão da relação quando é criado algo, né? Então, a Karina colocou aqui, talvez ela poderia ter ficado com esse pensamento só para ela, né? Você poderia não ter partilhado isso comigo naquele momento. Mas aí, naquela partilha, a gente foi descobrindo que tinha coisas que poderiam ficar melhor ainda, né? O pallet, não sei se todo mundo tá conseguindo imaginar, aquele quadradinho de madeira, cheio de tracinhos, assim, todo de madeira, que está sendo muito usado hoje para móveis e para tudo, né? Então, tinha ferpas.
e a gente invernizou. Eu até lembrei agora que a gente passou assim por cima e depois não lembro se foi a Daiane ou não lembro quem foi que comentou. Eu sei que falou assim, aqui tá faltando nos vãos. E pra gente olhando assim, ele tava perfeito. Onde ninguém via. Onde ninguém via, tava faltando verniz. Então aquilo lá foi um bem ainda maior, porque não só o bom que a Karina estava vendo no começo, não só o bom que a gente conseguiu fazer a partir dessa relação dela com aquilo que poderia ir além, mas quando entrou uma terceira pessoa na situação, isso ficou ainda melhor. Então perceba que quando a gente tem algo que é relativo, ele sempre tem que ter referência de algo, né? Ele sempre é algo fixo. É como se fosse um ponto de vista, né? Ele não pode ser só é da minha cabeça, ou é da minha criação, ou é só de mim. Isso tem que criar uma relação, isso tem que criar um envolvimento com as outras coisas, porque nada existe somente por existir. Tudo tem um objetivo, tudo tem uma clareza. Então, assim, toda a nossa vida tem essa questão do bem, né? Desse bem maior que existe nas coisas. Então, a partir do momento que nós criamos esse painel, apesar da gente ter visto um exemplo na internet, mas é muito claro aquela questão, né? Expectativa e realidade. A gente viveu isso também, mas assim, a gente olha hoje para esse quadro, eu olho porque eu moro na casa onde ele fica. Então todos os dias eu me lembro um pouco dessa situação quando eu olho para ele. E eu percebo que esse aqui é o nosso quadro, apesar de ter sido criado a partir de um modelo, apesar de ter sido copiado mesmo, esse aqui tem a nossa característica, tem a nossa impressão, tem o nosso esforço. Então existe um bem muito maior quando a gente cria essa relação. E isso vai para todas as situações, gente. De repente, você está pensando, mas você está falando de algo material, né? De algo que é palpável, mas e a relação da minha casa, né, Amanda? Tem muitos problemas, né? A gente vê assim na TV ou algumas pessoas partilham, né? Tem sido muito difícil esse tempo de distanciamento social, né? Os problemas têm aumentado em casa, né? Enfim, são muitos problemas que hoje, na verdade, não têm aumentado, mas as pessoas têm percebido esses problemas. É que foi reduzido para um lugar só, né? Sim, todos dentro de casa. Poderia juntos. cada um fugir do problema de uma forma. Hoje está mais reduzida essa movimentação. Mas existe um bem revelado na sua família, apesar de todos esses problemas. Existe um bem maior quando se foi desejada essa família. Amanda, mas a minha gravidez foi inesperada, os meus pais não me querem, ou então eu me separei do meu marido, a minha esposa me abandonou, e que bem eu posso ver nisso? Você pode ver o bem do sustento de Deus na sua vida todos os dias, né? O fato de acordar todos os dias é uma possibilidade, é um bem assim, não tem nem como dimensionar isso, né? Porque quando eu já falei isso em outras lives, eu gosto muito de pensar assim, quando eu acordo, apesar de que tem dias que a gente não acorda muito bem, eu gosto de pensar assim, hoje Deus me deu um bem maior que a minha vida. Então, os problemas que talvez eu esteja passando, as situações que talvez eu vá enfrentar no dia de hoje, não podem superar esse bem maior que é a minha vida. Então, independente dos problemas, independente das situações, por mais difíceis que elas sejam, com certeza, se você olhar para elas com esse olhar de procura desse bem, Deus vai se revelar, né? Como a Karina falou no convite. Deus fala para nós a todo instante, né? Deus fala conosco a todo momento. Então a gente tem que ir desenvolvendo também essa capacidade, né? Que ela existe em nós. É uma capacidade, é um desejo de eternizar esses momentos bons, para que a gente possa viver esse bem maior que o próprio Cristo se revela todos os dias na nossa vida, né? E é um passo a mais, né, Amanda, daquilo que a gente vive. Eu acho que muitas vezes essa oportunidade de fazer esse bem está escondido naquilo que a gente vê e pensa assim, mas isso aqui não depende de mim. Isso aqui eu não vou conseguir mudar. Eu partilhava com a Amanda que hoje em dia existe uma dificuldade das pessoas se reconhecerem como boas pessoas, né? De exercer alguma bondade, de se esforçar para fazer o bem para o outro, né? De não pensar tanto em si.
E é isso que conta dentro de casa, até mesmo lá em casa, a Bruna e eu. Algumas coisas eu vejo e eu faço por ela, mas talvez ela nem vá perceber. Sim. Mas é um bem que nos ajuda a nos doar para o outro, e independente se ele vai reconhecer no momento ou não. Mas é esse passo a mais, de não pensar do que não depende de mim ou do que eu não vou mudar nada, mas justamente dessa capacidade que às vezes está escondida, mas é que Deus nos move sempre a realizar esse bem. Né? Sim, é um bem que se revela a partir do momento que a gente age, né? Existe esse bem que é exposto, mas existe o bem que ele necessita do nosso empenho. Esse bem se revela a partir do nosso empenho. E o principal, gente, para esse reconhecimento desse bem, desse belo, desse verdadeiro, é justamente isso, não esperar o reconhecimento de ninguém. A gente tem um exemplo maior aqui, né? O Cristo não esperou que na cruz ele fosse aplaudido, pelo contrário, né? A gente sabe aí de todo o acontecimento, não foram aplausos que ele ouviu na cruz, né? Então, na nossa vida não vai ser diferente. Mas vamos para o próximo. E justamente nesse caminho de se lançar a essa experiência e não esperar nada em troca, que nós vamos encontrar o belo. Tanto que quando eu refletia sobre a live, eu ficava pensando nessa beleza oculta nas situações à nossa volta, nas pessoas, especialmente, por exemplo, se for falar da família, né, que a gente estava conversando aqui, existe uma beleza oculta nos seus filhos que muitas vezes desobedecem e são rebeldes, mas é a beleza de quem depende do pai e da mãe, depende desse amor, e aí busca formas de chamar a atenção para si. Ou então, do esposo ou da esposa, existe uma beleza oculta que quer contribuir, mas que muitas vezes os problemas têm sufocado e acaba prejudicando a relação do casal. Existe uma beleza oculta nas situações que muitas vezes nos desestabilizam, os imprevistos da vida, situações que acontecem de repente no nosso dia, mas que podem tirar algo melhor de nós. Eu sempre falo isso porque eu sou muito planejada durante o meu dia. E diante dos imprevistos, muitas vezes eu me desesperei. Mas por perceber que o desespero me tirava esse olhar de beleza, toda vez que eu sinto que tá chegando, né, aquela, meu Deus do céu, mas tá dando tudo errado, eu começo a pensar assim, não, eu tenho certeza que eu posso fazer algo de diferente. Eu tenho certeza que se eu sorrir nesse momento, eu vou conseguir lidar com as coisas de um jeito melhor. Se eu falar baixo, se eu não me estressar, se eu pensar no que eu vou falar, existe essa beleza interior que não simplesmente se revolta, né? Mas que procura o melhor caminho, que procura a melhor atitude, que procura dar o seu melhor mesmo quando parece que não tem nada para dar, quando parece que está esgotado. O interessante de perceber a beleza, né? Que hoje a beleza parece ser algo assim que está presente, que todo mundo percebe, né? Porque tem o fit, não sei o que lá, tem muita coisa assim para que, falando de corpo mesmo, né? Hoje em dia a beleza está em alta, né? Como muitos dizem. Mas o que a gente se refere aqui não é somente essa beleza física. É claro que ela é muito boa e é necessária, é um cuidado com o nosso corpo, né? A gente sabe que o corpo é algo santo, né? É onde Deus habita em nós. Mas existe uma beleza revelada através dos nossos atos, né? Através daquilo que a criação mesmo expõe, né? Hoje mesmo, foi hoje? Eu saí, eu não lembro se foi hoje, não, foi ontem. Eu saí para fazer várias coisas de moto. Quem dirige moto sabe que precisa ter muita atenção, né? Para poder não acontecer algum acidente. Hoje mesmo eu estava falando, brincando na hora do café. Eu acho que vou ser excluída do clube dos motoqueiros, porque eu não faço essas loucuras de ultrapassar, de passar pelo corredor, assim, no meio dos carros. Eu ajo como se eu estivesse dirigindo um carro, apesar de às vezes ter vontade de fazer a mesma coisa que as outras pessoas. Mas aí eu tava com várias coisas para fazer, eu tinha que passar em vários lugares. E daí, de repente, eu chegando em um lugar, eu passei assim, e eu precisava olhar para a direita e para a esquerda.
E no que eu olhei para a direita, para o lado onde eu ia virar, eu percebi no chão assim várias flores caídas no chão. Só que a minha cabeça estava lotada de coisa, eu tenho que passar em tal lugar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E só que aquilo ali me chamou a atenção, as flores caídas no chão. Aí eu percebi que não tinha ninguém em volta. Quando eu olhei para cima, eu fiquei encantada, eu encostei assim, parei a moto. Eu falei assim, eu preciso olhar para isso. Eu olhei assim, tinha um pé de ipê e uma outra flor que eu não sei o nome agora. Mas assim, o ipê era muito grande e essa flor estava meio que pendurada no pé do ipê. E quando eu olhei para cima, eu consegui ver o sol entre essas flores. E gente, foi uma visão assim, da própria revelação do Cristo, assim, falando para mim, mano, não desespera. Vai dar tempo de você conseguir fazer tudo isso. Perceba a beleza que existe nessas atividades que você vai fazer, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu precisava ir entregar pão de mel, eu precisava ir em cartório, eu precisava ir para formação, eu precisava fazer várias coisas. E o horário estava contadinho, então se eu deixo passar a sensibilidade de ter olhado aquela flor caída no chão, eu teria perdido a manifestação de Deus na minha vida naquele momento. Então perceba que mesmo em meio ao caos, mesmo aquelas flores caídas já da árvore, me chamaram a atenção e me mostraram algo maior. Então, se nas situações da nossa família, nos problemas do emprego ou da falta do emprego, né, na situação de pandemia, a gente sabe que muita gente perdeu o emprego, tem passado por necessidades. Se no meio de tudo isso a gente só olhar para as flores caídas no chão, se a gente só olhar para os problemas, a gente perde a revelação dessa beleza, né? Se eu só olhasse no chão, beleza, caiu flor aqui e passasse, eu ia perder aquele momento. Foram sim 2 minutos no máximo que eu fiquei com a moto parada ali, porque eu não podia me atrasar mais, né? Porque eu já estava um pouco atrasada. Mas eu perderia isso e todas as outras coisas não fariam sentido. Eu só estaria cumprindo uma regra, eu só estaria cumprindo um calendário na minha vida. E a nossa vida não foi feita para simplesmente acontecer, né? Ela não foi feita simplesmente só para existir. Que legal que a Amanda é missionária e faz tudo isso. Não muda a vida de ninguém, não muda a minha vida, não dá sentido para a minha vida, mas nesses pequenos detalhes, muitas vezes no problema que você está enfrentando, existe uma beleza que quer ser revelada pela graça de Deus na sua vida. E é preciso sensibilidade para isso, gente. E tudo isso a gente vai contando aos poucos como que a gente chega, né? Não que eu tenha alcançado o auge da sensibilidade, porque muitas vezes eu não consigo. E depois eu fico pensando assim, poxa, eu perdi a oportunidade de contemplar Deus naquela situação. Às vezes a gente se decepciona com a gente mesmo, né? Não vai ser um caminho de vitória sempre, mas é sempre um caminho de possibilidade, né, nas nossas vidas. Sim. E como a beleza, assim, contemplar a beleza de cada coisa, gente, nos sustenta. Porque quando a Amanda ia falando do tempo, eu ia me lembrando assim de que muitas vezes, quando eu tenho muitas coisas para fazer, a gente olha assim, né, para nossa programação e pensa assim, vai dar tempo. Só que quando eu me empenho, por exemplo, eu tenho que fazer isso daqui, depois arrumar aqui, depois aqui. Mas quando eu faço cada coisa bem feita, por mais que o tempo continue passando, parece que rende mais. Sim. Porque você se dedica inteiramente para cada coisa e finaliza aquilo. A realização é algo que não dá para explicar, mas que corta essa questão do desespero, do ficar estressado e acaba fazendo mal feito. Contemplar a beleza de cada coisa. E, nossa, hoje eu ouvi assim, né, tava falando pra Amanda uma comparação do que a beleza faz na nossa vida, que eu achei fantástica, assim. Eu vi uma pessoa dizendo assim, que nosso olhar para aquilo que é belo é como uma experiência de conversão. Porque a beleza é aquilo que nos atrai e faz com que a gente queira que essa experiência se perpetue. E quando a gente se encontra com o Cristo verdadeiramente, o nosso desejo é que essa experiência nunca se acabe. Por isso que a gente não para no meio do caminho, por isso que a gente não desiste. É sempre um desejo de ir além.
além, é um desejo da eternidade, que é para o que nós fomos criados. E aí, eu tava me lembrando assim, né? Eu moro lá no Mombaça com a Bruna. E para chegar na nossa casa é inevitável, eu tenho que subir algum morro. No Mombaça é o bairro dos morros. E para chegar em casa, especialmente, não é ali embaixo, é lá em cima. Pelo menos um tem que subir. Só que em volta, assim, do bairro é um campo, né? Totalmente aberto. E a paisagem de lá é muito bonita, gente. A gente sempre, às vezes, comenta brincando, comenta falando a verdade, mas é uma coisa encantadora. Eu especialmente tenho uma paixão por céus, né? O pôr do sol, seja como for, é algo que me atrai mesmo, eu acho muito bonito. E toda vez que a gente está indo embora no final do dia, tá lá essa paisagem, esse belo. Só que muitas vezes a gente volta, na maioria das vezes, cansado, né? Volta de bicicleta, seja das vendas, dos sócios. E no começo era mais cansativo do que hoje. Hoje a gente também cansa, mas a gente já sabe que vai ter que enfrentar os morros. Mas no começo, gente, era um cansaço tão grande e que muitas vezes, se eu parasse só no meu cansaço, eu ia subir todos os morros que tinha para subir de cabeça baixa, reclamando, olhando para minha dor e deixando a paisagem passar. Mas por eu levantar a minha cabeça, por eu voltar os meus olhos para aquilo que está à minha volta e perceber essa beleza, eu faço essa experiência com Deus todos os dias, de contemplar. E como eu queria ficar um tempo todo, né, olhando para o sol, mas tudo tem o seu tempo. O sol se põe, vem à noite e no outro dia ele nasce. Mas eu vivo, digamos que essa espera do sol que vai nascer novamente. Essa espera do dia de trabalho, do esforço, mas que depois eu vou contemplar a beleza. É justamente essa experiência que a gente faz, né? De não parar só no cômodo, nem só na dor, nem só no que é satisfatório, mas é ver como essas coisas se complementam e nos levam além. Até a Amanda falando das pétalas de flor no chão, eu me lembrava de uma vez que a Bruna, ela saiu, foi vender pão de mel, e na casa de uma senhora tinha essa árvore do ipê bem na calçada, então cai tudo, né? Suja tudo. E quando a Bruna chegou, ela tava lá varrendo, a senhorinha varrendo, e aí a Bruna falou assim, nossa, que sujeira que tá aqui na frente, né? E a mulher de idade, né, tendo que varrer, e ela falou assim, minha filha, se eu quiser contemplar a beleza, eu também preciso limpar aqui. Porque para ela ter aquela árvore, para ela ter toda aquela beleza na frente da casa dela, ela precisa cuidar do chão, vai cair flor sempre. Mas se ela sempre limpar, ela ainda pode contemplar a beleza. Então não percamos essa sensibilidade, né? Olhem à sua volta. E é claro que conseguir contemplar isso é simplesmente externar o que Deus coloca no nosso coração. É simplesmente se conectar com a criação que faz parte de nós também. Quando a Karina falava desse esforço que ela precisa fazer diariamente pela questão dos morros e depois contemplar, né, essa esperança de encontrar o pôr do sol novamente, traz assim a experiência da cruz, né? A gente percebe que foi todo um processo de missão na vida do Cristo, houve o processo do sofrimento do Calvário, da cruz, mas houve a ressurreição. E a nossa vida é esse processo, né? A gente precisa diariamente, não só na questão física, de passar por esse esforço, mas das virtudes, né? A gente já falou aqui um pouco sobre as virtudes, nessa conquista diária, que é um esforço, que muitas vezes vai ser um sofrimento, mas, gente, tudo isso é incomparável com a realização, sabe? Esses dias eu ouvi uma pessoa falando sobre a felicidade, e ela definia assim, a felicidade como uma epifania, né? O que é uma epifania? Uma manifestação da eternidade. E ela dizia assim, é tão bom quando a gente se sente feliz, né? Com certeza esse sentimento que a Karina tem ao poder contemplar o sol, poder chegar na casa dela cansada, ver, poxa, eu contemplei o sol, fiz o que eu tinha que fazer, realizou. Mas não acaba aqui, né? Começa um esforço de novo, começa um novo dia, começam novos desafios. E, gente, eu fico imaginando
qual vai ser a nossa realização, se Deus quiser, a gente chegar no céu, né? Assim, é uma esperança muito grande que deve gerar no nosso coração essa constância, né? Porque não são os morros da nossa vida, não são os sofrimentos que devem tirar essa esperança, pelo contrário, eles devem cultivar essa esperança para gerar em nós essa constância. A constância que levou Cristo a chegar nesse ponto da cruz, porque ele contemplou o bem maior da vida dele, ele contemplou a beleza maior e ele foi verdadeiro em tudo aquilo que ele viveu. Então a gente passa também para chegar na verdade. Nossa, gente, a verdade, você, Amanda, como a gente fala que precisa ser verdadeiro, mas como é um exercício difícil, né? De todos os dias, porque é muito mais fácil muitas vezes a gente esconder algumas coisas, né? A gente simplesmente passando por cima de alguns sentimentos, de alguns pensamentos, para não viver essa verdade, mas que é um pouco contraditório, porque a verdade liberta, como eu falei no vídeo, né? Quando a gente consegue ser verdadeiro conosco mesmo primeiro e depois com os outros, é uma liberdade tão grande e que às vezes a gente acha que não vai chegar nisso nunca, mas é uma experiência tão profunda de liberdade que deveria ser ao contrário, mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso, né? Sim. Eu partilhava com a Amanda assim, uma experiência muito simples, em que eu enxergava verdade na minha vida. Esses dias eu estava arrumando as gavetas da minha conta. E confesso que eu não sou bagunceira, mas às vezes, né, no decorrer do dia, a gente coloca umas coisas fora do lugar e aí tem que arrumar. E aí eu percebi assim que a maioria das vezes, quando a gente vai organizar tudo, eu especialmente, eu sempre percebo que existe algo assim que eu não uso mais, ou que não serve, ou que eu posso doar para alguém, porque tá guardado faz muito tempo e às vezes fica lá no fundo, a gente nem vê a roupa, mas também não usa e não doa para quem precisa. E aí eu sempre tiro alguma peça. E para ficar mais organizado, eu tento arrumar tudo de um jeito que eu consiga ver todas as peças, porque assim eu tento evitar de guardar coisas que eu não uso e também fica mais fácil, né, para eu pegar no dia a dia. E eu falei assim, Amanda, essa é muita experiência que a gente precisa fazer com o nosso interior, né? Muitas vezes a gente deixa a bagunça ir acontecendo. Isso vai misturando aquilo que é bom, aquilo que é útil, com aquilo que não serve, com aquilo que nos atrapalha, com aquilo que muitas vezes até faz o que é útil não caber e às vezes a gente tira o que é necessário e deixa o que é desnecessário. E essa visão de deixar tudo à vista é muito importante para nós deixar todo o nosso sentimento, todos os nossos sentimentos, todo o nosso interior à vista, para que nada passe despercebido, para que a gente não fique encenando os dias da nossa vida, mas que a gente consiga perceber quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas alegrias, quais são as minhas tristezas, quais são as minhas dores, mas que tudo isso esteja diante de nós e não seja escondido. E quem nos ajuda a perceber isso com clareza e com coragem é o próprio Cristo. A gente só consegue tomar essa atitude de ordenar a nossa vida a partir do Cristo, porque talvez a gente encontre coisas que nos desagradem, sim, coisas que precisem ser resolvidas, mas é Ele quem vai também dar a força e o sustento necessário para que a gente consiga fazer isso. E tudo isso que a Karina partilhou agora, só é possível na nossa vida, gente, essa transformação através do hábito, né? A gente costuma dizer que é necessário uma rotina, né? Para alguns a palavra rotina parece algo pesado, algo maçante, todo dia repetir aquilo, mas no desenvolvimento humano, de pessoa mesmo, de criança, adolescente e adulto, a gente percebe que é pelo hábito que a gente vai se desenvolvendo, né? Sejam eles hábitos que sejam bons ou sejam hábitos que sejam ruins, que a gente conhece mais como vício, né? Então, se eu não crio, se eu não mantenho uma constância
num hábito que vai me desenvolver para algo bom, esse hábito me torna uma pessoa viciada, né? E a gente precisa ter essa consciência que se eu não sou constante em algo bom, eu tô sendo constante naquilo que é ruim. E essa verdade nunca vai aparecer na minha vida se eu mantiver a minha vida nesse hábito ruim, nesse vício. Porque a nossa humanidade, o nosso desenvolvimento biológico, psicológico, depende dessa constância no hábito bom, para que a gente possa ir aprimorando, para que a gente possa aperfeiçoar aquilo que a gente tem como identidade própria. Eu não posso querer... Claro que a Karina me ensina muitas coisas. Eu posso adquirir hábitos muito melhores da minha vida com ela. Mas isso vai desenvolver o que é bom para mim. Isso vai desenvolver o que é específico meu. Então, cada um de nós tem esse algo específico que é a verdade da sua própria vida, né? Então, esse hábito vai gerar em nós essa verdade. E essa verdade, quem inseriu em nós foi Deus quando nos criou, né? E quem mais é o nosso maior exemplo de poder viver nesse hábito é o próprio Cristo, né? Então, a revelação do Cristo nas nossas vidas tem que gerar em nós hábitos bons, tem que gerar em nós constância naquilo que é bem, naquilo que é bom para as nossas vidas, naquilo que é belo, nessa beleza, em tudo aquilo que a gente já refletiu aqui e nessa verdade, que a partir desse hábito, a partir dessa constância, essa verdade vai aparecer. E não vai precisar ser algo assim, você tá vendo o que eu tô fazendo? É que muitas vezes a gente acaba, vou mudar de vida, por exemplo, hoje essa questão da beleza física mesmo, né? Começar uma dieta. Você tá vendo que eu não tô tomando açúcar, né? Muitas vezes a gente tem o costume de fazer isso, assim, claro que isso é bom também, mas não fazer só para que a outra pessoa perceba. Tem que ser de dentro para fora. Tem que existir esse movimento de despojamento mesmo, sabe? De esforço, para que a gente consiga, de fato, sentir essa conquista. Porque se for sempre porque alguém está falando para mim que isso é bom, quando alguém não falar, eu vou ter dúvida. E aquilo não vai ser palpável, não vai ser sustentável para minha vida. E eu vou acabar abandonando, eu vou acabar indo para o vício. Então perceba que se nós não caminharmos nessa reta, nesse caminho da virtude, do hábito bom, a gente se torna viciado e a gente se torna cada vez mais distante da verdade que há em nós, que habita em cada um de nós, né? Sim. E, gente, caminhando nessa constância, fazendo essa experiência, buscando essa experiência todos os dias, a gente vai chegar na conclusão de que nós temos, né, a bondade, a beleza e a verdade dentro de nós. E que não são independentes. Sim. Não dá pra você ser bom sem ser belo e verdadeiro, ser verdadeiro sem ser belo e bom e vice-versa. Eles são coisas complementares, andam juntos. E a gente vai encontrar isso dentro de nós e, a partir disso, encontrar uma forma de externar, né? Encontrar uma forma de colocar-se à disposição do outro. Mas, primeiro, é preciso fazer essa descoberta em nós. E nós vamos, caminhando para o finalzinho, partilhar o evangelho de hoje, onde a gente encontra uma possibilidade também, né? Sim. Encontra uma figura que nos leva a esse ir ao encontro do Cristo para buscar nele essas possibilidades na nossa vida. Então, para os membros que estão aí nos assistindo, se quiserem colocar para o pessoal acompanhar, o evangelho de hoje, Mateus 8, do 1 ao 3. Mateus 8, do 1 ao 3. Vai dizer assim: quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões o seguiram. Nisso, um leproso se aproximou e caiu de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tens o poder de purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. No mesmo momento, no mesmo instante, o homem ficou purificado da lepra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
a gente percebe, acredito que muitos conhecem, como vivia o leproso naquela época, né? A gente costuma ouvir em algumas narrativas que o leproso até usava um sininho, né? Para que todo mundo percebesse que ele estava se aproximando. A lepra é uma doença de pele, né? Naquela época tinha ainda a imaginação que é contagiosa, encostar a pele, enfim. Então o leproso ele era separado da sociedade, né? Então, por que a gente trouxe essa reflexão? Como que a gente encontra, né, esse bem, esse belo e esse verdadeiro nessa vida do leproso? Vocês percebam que no começo tinha uma multidão que seguia o Cristo. E é aquilo que a gente disse, o bem, ele às vezes está revelado logo aqui na nossa frente. Mas muitas vezes, e na maioria delas, precisa dessa disposição nossa em encontrar esse bem. E esse leproso é um exemplo pra gente, mesmo ele sendo isolado da sociedade, mesmo ele sendo excluído pela condição que ele se encontrava, ele pôde perceber, eu tento imaginar a cena, né? O Cristo andando assim, muitas pessoas em volta do Cristo e o leproso lá no cantinho assim, querendo chegar, mas como, né? Como se a minha condição física não permite, se essas pessoas estão na minha frente, e aí pode entrar nesse pensamento, né? Cada um aí na sua situação pode pensar, mas a minha família, mais o meu emprego, mais o meu chefe, mais o desemprego, mais o seu... Tudo isso aí é a multidão, gente, e o Cristo está lá no meio. O que precisou desse leproso? A coragem e a disposição em ir ao encontro do Cristo. Se o leproso não tivesse feito esse ato de ir ao encontro, de reconhecer esse bem maior que é o Cristo, do que todas aquelas situações, a multidão, a lepra, a vergonha, o escondimento, todo aquele peso que o leproso trazia, se ele tivesse olhado para isso, com certeza Deus não teria curado, com certeza a lepra não teria sido curada naquele dia. Mas não, gente, ele decidiu, e é uma decisão pessoal e diária, de ir ao encontro do Cristo, de superar essa multidão de problemas que a gente passa, de superar talvez uma rejeição, enfim, a situação que você está passando, você precisa encontrar esse bem maior para que possa acontecer o milagre. De repente não o milagre que a gente espera, porque o Cristo nos dá aquilo que é necessário, mas primeiro a gente precisa reconhecer o bem, porque senão a gente não vai encontrar o Cristo mesmo, né? E porque a referência do belo também nesse leproso, ele não se preocupou com aquilo que era dele, né? Ele foi além, ele se despojou de todas as situações e também a beleza daquilo que Cristo podia oferecer. Porque com certeza esse leproso ouvia dizer sobre os milagres que Cristo fazia, porque se está aqui no capítulo 8, com certeza ele já, né, pensando no contexto histórico, com certeza ele já tinha ouvido falar de muitas situações sobre o Cristo, tanto daquilo que ele fazia, que curava, dos milagres, quanto dos julgamentos também que o Cristo recebeu, né, pelos milagres, por tudo aquilo que ele fez. Cristo foi julgado de modo negativo, né? Ele foi perseguido por tudo isso que ele fazia. E o leproso não parou nisso. Ele percebeu que existia a beleza da ação do Cristo naquela vida, né? Naquela missão, naquela proposta dele para a vida de todas aquelas pessoas, né? Então ele não abandonou a beleza dessa revelação. É como eu disse o exemplo da moto, né? Se eu, leproso, tivesse ficado nas minhas preocupações, eu não encontraria a beleza do Cristo, né? E o leproso fez aquilo também, né? Ele deixou de lado, ele reconheceu essa beleza, ele foi ao encontro do Cristo e aí ele encontrou com a verdade. Mas dentro dessa verdade, gente, a verdade de quem ele é, ele precisou, por isso que não dá para colocar uma coisa separada da outra, né? Ele precisou ser verdadeiro com ele mesmo, né? Eu sou leproso mesmo, tá aqui, não tem como eu negar, né? As multidões estão aqui, tá? As pessoas estão em volta do Cristo mesmo. E esse homem que passa aí no meio da multidão, que todo mundo quer tocar, que todo mundo quer falar, é um bem que todo mundo almeja. Então ele precisou se instalar na realidade que ele vivia.
né? Ele precisou estar atento, né? Por isso que a gente lembra daquela questão da relação que a gente falava. Se relativizou muito as situações de hoje e acabou assim perdendo a sensibilidade da situação. Acabou acontecendo aquilo que muitas vezes a gente reluta para não acontecer, que de repente caem coisas, de repente as situações mudam na nossa vida e a gente não consegue lidar com isso. Mas o leproso veio nos ensinar justamente essa questão, né? A beleza está presente, a verdade está presente, o bem maior está presente em todas as situações. Basta que nós tenhamos a decisão, basta que nós tomemos coragem de ir ao encontro desse bem, desse belo e desse verdadeiro, que é o próprio Cristo quem vai nos revelar. Não existe, gente, um caminho de facilidades quando a gente se propõe a uma mudança de vida, a uma reconstrução de vida, né? Toda essa vida, essa cura do leproso só foi possível, claro, pela ação transformadora da graça de Deus nas nossas vidas, mas também pela decisão daquele homem, né? Então, para que a gente viva bem, o belo e o verdadeiro, precisa existir essa decisão, né? E o nosso fundador, Maurício, que puderam acompanhar em outra live, ele traz isso muito claro para nós, né? Como um ensinamento. Eu gosto muito de ver nas atitudes dele que essa revelação acontece a todo momento, né? E às vezes o pessoal fala, né? A mulher é muito mais sensível, mas eu olho assim pro Maurício e fico pensando, eu quero ser sensível como ele é, porque assim, ele é homem, ele tem quase 61 anos, muitas pessoas acham assim, porque já tá idoso, né, pela idade, as pessoas acham, não vale nada, ou então assim, não tem sensibilidade com a vida, não tem disposição para a vida. Pelo contrário, a gente consegue perceber na vida do Maurício essa disposição para encontrar o bem, e diante de todas as situações, gente. Às vezes eu tenho vergonha de falar assim, nossa, ele viu o bem na minha vida e eu não vi. Né? Continua vendo. Sim, essa beleza que muitas vezes ele encontra no dia a dia da nossa vida, do nosso cotidiano como comunidade, nas nossas missões, que muitas vezes eu não tenho. E essa verdade que é uma busca assim, incansável dele, né? Para tudo aquilo que é para nós. Ele diz assim, eu não arredo 1 milímetro, porque a verdade é essa e a gente precisa chegar nessa verdade. Então, busquem também exemplos de pessoas que sejam assim, né? Eu estou dizendo do Maurício porque para mim hoje ele é uma referência, né? Além do Cristo, claro, mas assim, algo que é mais próximo para mim, né? Eu olho para a vida do Maurício hoje, eu contemplo o bem, o belo e o verdadeiro. Eu olho para a vida da Karina, dos meus irmãos de comunidade, a gente faz essa busca juntos, né? Então não adianta eu querer só por mim mesmo buscar o bem, o belo e o verdadeiro, senão eu vou estar relativizando todas as coisas, eu vou estar rompendo todas as coisas. E o Cristo não vem para trazer divisões, não vem para trazer o egoísmo, porque quando a gente rompe, quando a gente relativiza, a gente se fecha nesse egoísmo, né? E se a gente tem essa proposta de um hábito bom, de uma transformação de vida, de uma cura como esse leproso, a gente precisa da relação, a gente precisa ir ao encontro, a gente precisa superar essa multidão, a gente precisa reconhecer a nossa lepra, né? E aqui a lepra seja física mesmo, né? Alguma condição biológica, alguma doença, algum transtorno, mas também as nossas lepras, das nossas emoções, daquilo que a gente vive mesmo. Então, emoções, sentimentos, gente, é claro que a gente tem que viver, e é muito bom viver emoção, viver adrenalina, enfim, é muito bom tudo isso, mas essas coisas não devem reger a nossa vida, né? A gente precisa ter consciência, a gente precisa usar da razão, né? Não ser só racional, é isso, é isso, é isso, mas a gente conseguir perceber a realidade como o leproso fez. É por isso que a palavra traz a narrativa toda, né? A multidão, o Cristo, ele veio, o leproso foi ao encontro. Então percebam que vai dando dicas, né? Para que a gente possa seguir e encontrar também o bem, o belo e o verdadeiro nas nossas vidas. Sim. Muitas vezes
na nossa vida, se você parar aí para olhar para você mesmo agora e procurar o bom, o belo e o verdadeiro, parece que para alcançar esses valores, para a gente conseguir superar o que está diante de nós, a nossa realidade, existam situações muito improváveis, né? O quanto improvável não era para o leproso conseguir chegar no Cristo. Mas é nessa ação que a gente falava que o próprio Cristo provoca em nós, e desse reconhecimento de nós mesmos, né, enquanto filhos de Deus, nesse ir ao encontro é que a gente vai encontrar algo muito além de uma simples superação, mas que faz parte da nossa capacidade, que muitas vezes nós escondemos, mas que existe em nós. Sim. E caminhando aí para o fim, existe uma frase de Santa Teresa d'Ávila que diz assim: muito custa o que muito vale. Muito custava para esse leproso chegar lá no Cristo, mas muito valia a vida dele. E ele queria essa vida em abundância que jorrava do Cristo. Muito custa muitas coisas, às vezes, dentro da nossa cabeça, né, do nosso dia a dia. Mas a vivência do carisma alicerce, esse olhar para o nosso fundador que tem esse impulso de superação, tem essa motivação incansável, mostra que muito vale o nosso objetivo. Talvez muitas coisas possam te custar, mas muito vai valer o resultado que elas vão ter na sua vida de mostrar o valor que você tem, o valor da sua vida e de tudo aquilo que Deus coloca ao seu redor, na sua realidade, e como Ele faz para ir ao seu encontro. Que a gente possa se decidir nessa noite, né? Ter essa decisão pessoal e se despojar, se lançar ao encontro desse Cristo. Essa live é uma decisão, um despojamento nosso para partilhar isso com vocês, para partilhar a nossa vida, o nosso esforço, a nossa lepra. E nós agradecemos por você acolher cada um de nós, né? Que de várias vezes estamos aqui. E agradecer por todas as vezes que você comenta, que às vezes não dá pra gente falar aqui na nossa live, mas a gente tem acompanhado aí, né, os testemunhos que aparecem, os pedidos que vão chegando. E mais uma vez, nós agradecemos muito a Deus pelo dom da sua vida, porque se hoje nós estamos aqui é pela graça de Deus e para que você também possa vivenciar, para que você também possa fazer essa experiência, né? Dessa graça que não só motiva, né? Não é uma questão só de, vamos lá que vai ser legal, mas é desse encontro, dessa esperança, né? Dessa esperança do dia eterno, né, que virá, dessa eternidade que a gente tanto deseja. Então que Deus abençoe a sua vida, todo mundo aí que entrou, Felipe, Deja, Emily, eu vi que o Anderson, Célio, Amanda, aqui no Facebook, Dona Nália, Cirlei, Dalci, lá da escola, Isis, Igor, Helder, Rafael, Olinda tá sempre com a gente. Zé Ronaldo lá de Betânia, Eliana, Vanessa, Fabrício, Helena, Benedita, Alexandre, Fabiano, Doralice, Eli, Simone, Danilo. Gente, que Deus abençoe todos vocês. Um bom e santo final de semana para todos. E segunda-feira estaremos aqui, né? A gente vai informar o horário, porque às vezes muda, mas estaremos aqui para mais uma partilha, para podermos viver juntos essa experiência de uma graça de Deus, né? Independente do que nós estamos vivendo, mas experimentando da graça dia após dia, o valor da nossa vida, tudo aquilo que Deus tem a nos revelar. Nos empenhamos nessa busca do bem, do belo e do verdadeiro. Está dentro de você. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Até mais. Até segunda, hein? Fiquem conosco.